Hoje você vai ver momentos que desafiam qualquer explicação, com figuras sombrias e encontros assustadores que deixam qualquer um sem reação. Número 1. A figura que perseguiu o motociclista. Durante a noite, um motociclista seguia por uma estrada aparentemente vazia, cercada pela escuridão e sem qualquer sinal de movimento ao redor. Tudo parecia normal até que ele começou a sentir que não estava sozinho. Ao olhar melhor, percebeu que uma figura estranha estava o seguindo a certa distância. O mais perturbador era a forma como ela se movia, de um jeito completamente fora do comum, quase antinatural, como se não obedecesse às limitações do corpo humano. Além disso, sua aparência era ainda mais assustadora. O corpo parecia estar em estado avançado de decomposição, com uma aparência deteriorada e irregular. Mesmo quando o motociclista decidiu acelerar, tentando se afastar o máximo possível, a figura continuava acompanhando, mantendo o mesmo ritmo como se aquilo não exigisse nenhum esforço. Seu parceiro, que vinha logo atrás, apesar de menos abalado emocionalmente, ainda demonstrava cautela diante da situação. Ele conseguiu observar com mais clareza e decidiu registrar tudo com a câmera. Mesmo após aumentarem bastante a velocidade na tentativa de fugir, a figura continuou próxima por muito mais tempo do que seria considerado normal. No fim, eles conseguiram se afastar, mas ficaram com uma dúvida inquietante. Aquilo estava tentando atacar ou apenas observando silenciosamente enquanto eles atravessavam um território que talvez não lhes pertencesse? Número 2. O fantasma na sala de estar. Esse vídeo chamou atenção na internet não por causa da atividade aparentemente inocente que estava acontecendo, mas sim pelo evento estranho que ocorreu logo em seguida. Uma mulher estava dentro de casa, praticando uma jogada de golfe de forma descontraída, concentrada no movimento que iria fazer. Enquanto ela se posicionava para acertar a bola, algo completamente inesperado aconteceu atrás dela. A porta do ambiente começou a se abrir lentamente, sem qualquer contato físico visível. Não havia ninguém próximo, nenhum som de passos e nenhuma indicação de que outra pessoa tivesse entrado na casa naquele momento. Ao perceberem o que estava acontecendo, o casal reagiu imediatamente, chamando por alguém, esperando que fosse apenas outra pessoa da casa. O parceiro dela, então, decidiu verificar pessoalmente e caminhou até o corredor. Porém, ao olhar ao redor, não encontrou absolutamente ninguém. Foi nesse momento que a situação se tornou ainda mais perturbadora. Uma cadeira começou a se mover sozinha, deslizando pelo chão de maneira clara e visível, sem qualquer explicação lógica. O tom de voz dos dois mudou completamente, revelando medo e confusão. Para muitos que assistiram, aquilo foi o sinal de que algo invisível entrou no ambiente e decidiu se manifestar de forma direta. Número 3. O terror dos dois espelhos. Existe um aviso antigo, quase como uma superstição, que diz que não é uma boa ideia posicionar dois espelhos, um de frente para o outro. Isso criaria um efeito de reflexo infinito, algo que muitas pessoas consideram perigoso por motivos desconhecidos. Um homem decidiu ignorar esse aviso e deixou dois espelhos assim em seu quarto. No início, tudo parecia normal. O reflexo infinito criava apenas uma ilusão visual curiosa. Mas com o passar do tempo, algo estranho começou a acontecer. Em determinado momento, ele percebeu que havia algo no reflexo do espelho da cômoda que não correspondia ao que realmente estava no ambiente. Tomado pelo medo, ele evitou entrar completamente no quarto. Permaneceu parado na entrada e começou a gravar, tentando capturar aquilo que seus olhos estavam vendo. No reflexo surgiu um rosto escuro, envolto por cabelos longos e desalinhados, criando uma aparência ainda mais perturbadora. O mais inquietante era a posição da figura. Ela não estava em nenhum lugar onde uma pessoa real poderia estar naquele espaço. Mesmo assim, parecia encarar diretamente o homem através do espelho, como se estivesse ciente da presença dele. Após o ocorrido, ele passou a acreditar que havia registrado algo de origem demoníaca. Número 4. A mulher que desapareceu. Uma crença antiga sugere que certas entidades podem assumir formas atraentes para enganar e atrair pessoas desavisadas. Um vídeo de câmera de segurança gerou grande discussão justamente por parecer mostrar algo semelhante a essa ideia. Nas imagens, uma mulher entra em uma loja com uma aparência que chama a atenção imediatamente. Tudo nela parecia perfeito demais, desde a postura até os movimentos. No entanto, havia algo sutilmente errado na forma como ela se deslocava, como se seus movimentos não fossem totalmente naturais. Ela se aproxima do balcão e sorri para o atendente,
Mas o sorriso, em vez de parecer amigável, causa uma sensação de desconforto. Pouco depois, de maneira abrupta, ela simplesmente cai no chão. O mais estranho vem quando as imagens são revistas. No momento da queda, a mulher desaparece completamente. Em seu lugar, surge um gato exatamente onde ela havia caído. Esse detalhe deixou muitas pessoas intrigadas e desconfortáveis, levantando questionamentos sobre o que realmente foi registrado naquela gravação. Número 5. A sombra na cozinha. Um homem estava sozinho em casa durante a noite quando foi despertado por um barulho incomum. Ainda meio confuso, decidiu investigar a origem do som, caminhando lentamente pelos cômodos escuros. Ao chegar na cozinha, ele se deparou com algo que o fez parar imediatamente. Uma figura sombria estava ali, imóvel, aparentemente observando-o em silêncio. A presença era densa e inquietante, como se estivesse consciente da presença dele. Tentando entender melhor o que estava vendo, ele deu alguns passos em direção à figura, mas, no instante em que tentou se aproximar, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A situação, que já era assustadora, piorou rapidamente. Objetos pela casa começaram a se mover sozinhos, alguns caindo no chão sem motivo aparente. O ambiente se transformou em algo completamente fora de controle. Em um momento de desespero, ele foi até a janela e puxou a cortina para olhar para fora. Foi então que, atrás dele, a mesma sombra apareceu novamente. Ao se virar rapidamente, não havia nada. Nesse ponto, ficou claro para ele que algo estava dentro da casa, e que essa presença definitivamente não era amigável. Número 6. Algo atrás da cortina. Durante uma transmissão ao vivo, uma mulher estava interagindo normalmente quando algo sutil começou a acontecer ao fundo. A cortina atrás dela se moveu levemente, quase imperceptível no início. Ela pensou que pudesse ser apenas o vento, algo completamente comum. No entanto, segundos depois, o movimento se intensificou de forma repentina e violenta, como se algo estivesse empurrando a cortina de dentro para fora. O detalhe mais preocupante era que ela estava completamente sozinha em casa naquele momento. Não havia ninguém que pudesse ter causado aquilo. Assim que percebeu o que estava acontecendo, ela entrou em pânico. Sem hesitar, correu até o quarto e trancou a porta, buscando qualquer forma de se proteger. As pessoas que assistiam à transmissão ao vivo reagiram imediatamente, muitas dizendo que uma porta trancada provavelmente não seria suficiente para impedir algo capaz de mover a cortina com tanta força. Isso tornou a situação ainda mais inquietante. Número 7. A cadeira de balanço assombrada. Um homem comprou uma cadeira de balanço usada em uma venda de garagem sem imaginar que aquilo poderia trazer algum tipo de problema. Nos primeiros dias, tudo parecia completamente normal, mas pouco tempo depois, algo começou a chamar sua atenção. A cadeira passou a se mover sozinha, balançando sem que ninguém estivesse sentado nela. No começo, ele não levou a sério e até achou curioso. Com o passar do tempo, no entanto, a situação ficou mais estranha. Ele percebeu que, na televisão posicionada em frente à cadeira, havia um reflexo incomum. Nele, era possível ver uma pequena figura sentada na cadeira. A forma lembrava algo do tamanho de uma criança, quase como uma boneca. O detalhe mais perturbador é que ele havia descartado a boneca que veio junto com a cadeira pouco tempo antes. Mesmo assim, muitos acreditam que o que quer que estivesse ligado àquele objeto não foi embora. A presença parecia ainda estar ali, usando a cadeira como uma forma de se manifestar. Número 8. A entidade que reage a assobios. Ao se mudar com sua família para uma nova casa, um homem começou a notar acontecimentos estranhos logo nos primeiros dias. No início, eram pequenas coisas, detalhes que poderiam ser ignorados. Mas com o tempo, ele percebeu um padrão inquietante. Sempre que ele assobiava, algo na casa reagia. Em uma ocasião, ele assobiou casualmente, e imediatamente a porta de um armário na cozinha se abriu sozinha. Ele fechou o armário, tentando racionalizar a situação, mas poucos segundos depois, ele se abriu novamente sem qualquer interferência visível. Em outro momento, barulhos vindos de um dos cômodos o levaram até um espaço onde havia um balanço para gato. Ao chegar lá, ele viu o objeto se movendo sozinho. Além disso, luzes começaram a piscar, janelas tremiam como se algo as empurrasse e, em alguns registros, até mãos sem corpo foram vistas surgindo brevemente. Tudo indicava que a presença não apenas estava ali, mas parecia estar se tornando mais ativa e intensa com o passar do tempo. Número 9. A mulher sem rosto.
Um grupo de amigos decidiu explorar um prédio abandonado durante a noite, registrando toda a experiência em vídeo. O ambiente já era naturalmente assustador, com pouca iluminação e uma atmosfera pesada. Ao se aproximarem de uma escada de emergência, algo chamou a atenção deles. Eles se agruparam e começaram a observar cuidadosamente através de uma abertura. Foi então que viram uma figura parada na escada. Era uma mulher com cabelos longos, vestindo uma espécie de roupa branca. No entanto, havia algo extremamente perturbador em sua aparência. O rosto dela não era visível. Em vez disso, havia apenas uma área completamente escura, como se não existisse nada ali. A ausência de traços faciais tornava a cena ainda mais assustadora. O grupo entrou em pânico imediatamente e saiu correndo do local sem olhar para trás. Mais tarde, muitas pessoas que assistiram ao vídeo ficaram divididas, tentando decidir se aquilo era realmente algo sobrenatural ou apenas uma combinação de sombras e medo. Número 10. O hospital abandonado. Um homem decidiu explorar um hospital abandonado, mesmo sabendo que esse tipo de lugar costuma estar associado a histórias estranhas. Desde o início, o ambiente já transmitia uma sensação desconfortável. Enquanto caminhava por um dos andares, ele viu uma figura vestindo uma roupa hospitalar virando um corredor. Sem pensar muito, decidiu seguir aquela pessoa. Ao chegar ao local, percebeu que não havia ninguém ali. O corredor estava completamente vazio. Logo em seguida, ele viu algo ainda mais perturbador. Um rosto apareceu rapidamente na janela de uma porta próxima. Assustado, ele entrou em pânico e correu, acabando entrando em uma sala que se revelou ser um necrotério. Lá, ele abriu um dos compartimentos e viu um par de pés com aparência estranha e descolorida. Tomado pelo medo, ele saiu correndo do local. Mais tarde, ao retornar para verificar, o compartimento estava completamente vazio. Isso deu a sensação de que algo estava interagindo com ele, quase como se estivesse brincando com sua percepção e seus movimentos. Número 11. A assombração na fábrica. Um explorador, acompanhado de alguns amigos, decidiu entrar em uma fábrica abandonada que já estava em condições precárias, com paredes deterioradas, estruturas enferrujadas e o chão coberto de entulho. Desde o momento em que entraram, todos sentiram uma sensação estranha, um desconforto constante que parecia aumentar a cada passo dado dentro do local. Enquanto caminhavam pelos corredores destruídos, o explorador decidiu olhar para cima. E foi nesse instante que seu corpo simplesmente travou. No topo de um enorme tanque enferrujado, havia uma mulher parada, completamente imóvel. Sua aparência era extremamente pálida, quase sem vida, e ela estava olhando diretamente para eles, sem qualquer expressão. O choque foi imediato, mas antes mesmo que conseguisse reagir completamente, algo ainda pior aconteceu. Ao mover a lanterna rapidamente para o lado, um rosto masculino surgiu de forma repentina bem próximo dele, como se estivesse ao seu lado o tempo todo. O susto foi tão grande que ele quase deixou a lanterna cair. Quando tentou iluminar novamente para confirmar o que tinha visto, não havia mais nada ali. Apenas sombras ocupando o espaço vazio. Isso fez com que a sensação de que eles não estavam sozinhos se tornasse impossível de ignorar. Número 12. O cabelo que se move sozinho. Um gerente de loja começou a perceber que algo estranho acontecia em seu estabelecimento depois do horário de funcionamento. Barulhos incomuns surgiam quando não havia mais ninguém presente, o que o levou a instalar câmeras de segurança para tentar entender o que estava acontecendo. Ao analisar as gravações, ele percebeu que aparentemente tudo estava normal. Os corredores estavam vazios, sem qualquer sinal de movimento. Ainda assim, a sensação de que algo estava errado persistia. Decidido a investigar por conta própria, ele entrou na loja sozinho durante a noite. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, algo inesperado aconteceu e o assustou, fazendo com que ele recuasse rapidamente. Mais tarde, ao rever as imagens com mais atenção, um detalhe chamou a atenção de quem assistiu. Em um momento específico, uma pequena parte do cabelo dele se levantou sozinha, como se algo invisível tivesse tocado ou puxado. Não havia ninguém ao redor e nenhuma explicação visível para aquele movimento. Número 13. A força invisível no armazém. Uma câmera de segurança instalada dentro de um armazém registrou um evento que muitos consideram impossível. Um trabalhador estava finalizando seu turno durante a noite, realizando suas tarefas normalmente, sem qualquer sinal de perigo. De repente, sem qualquer aviso,
caixas começaram a cair das prateleiras ao redor dele. O barulho foi suficiente para assustá-lo, fazendo com que ele recuasse rapidamente, claramente abalado. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Algo invisível pareceu agarrar o pé do trabalhador, puxando-o pelo chão com força. Ele tentou resistir, mas foi arrastado sem que houvesse qualquer pessoa visível tocando nele. Mais tarde, ele relatou que sentiu algo extremamente frio envolvendo seu tornozelo, como se uma mão gelada estivesse segurando sua perna. Ele também admitiu que coisas estranhas já aconteciam naquele local antes, mas aquela foi a primeira vez que a presença pareceu agir de forma física. Número 14. A sombra que atravessa a porta. Uma câmera dentro de uma casa registrou algo que parece desafiar completamente as leis físicas. Perto da porta de vidro, uma figura escura surgiu repentinamente, formando uma silhueta difícil de identificar. O mais impressionante aconteceu logo em seguida. A figura simplesmente atravessou a porta fechada, passando diretamente pelo vidro como se ele não existisse. Era possível ver o reflexo da porta, o que tornava tudo ainda mais estranho, já que não havia qualquer abertura. A forma da entidade não era clara. Em um primeiro momento, parecia ter o formato de um animal, talvez um cachorro. Mas, ao observar novamente, essa impressão não fazia mais sentido. A dona da casa acreditava que aquilo poderia ser o espírito de seu cachorro, que havia falecido recentemente. Para ela, aquela teria sido uma espécie de visita final, mesmo que o registro fosse profundamente perturbador. Número 15. A figura que se transforma. Uma câmera de segurança registrou um momento extremamente estranho no dia 15 de janeiro de 2026, em uma rua aparentemente tranquila em Arlington, Texas. Era tarde da noite, e não havia carros nem pessoas circulando. De repente, um homem apareceu no campo de visão da câmera e caiu no chão de forma inesperada. O que parecia ser apenas uma queda comum, rapidamente se transformou em algo difícil de acreditar. Em questão de segundos, o corpo começou a mudar de forma. A figura parecia se distorcer e se transformar em algo diferente, assumindo características que lembravam um animal. Quando o vídeo começou a circular, gerou uma enorme discussão. Algumas pessoas acreditavam que poderia se tratar de uma criatura desconhecida, enquanto outras defendiam a ideia de algo capaz de alternar entre formas humanas e animais sem ser percebido. Número 16. Risadas no vazio. Um segurança que trabalhava no turno da noite em um grande shopping acreditava estar completamente sozinho no local. O ambiente estava silencioso, como esperado para aquele horário. De repente, ele ouviu algo que quebrou completamente essa sensação de tranquilidade. Risadas começaram a ecoar pelos corredores vazios. Não era apenas uma única voz, mas várias, como se um grupo de crianças estivesse rindo à distância. Confuso e visivelmente desconfortável, ele tentou identificar a origem do som. O histórico do local, cercado por histórias e rumores antigos, só tornava a situação ainda mais inquietante. Ao seguir por um dos corredores, ele avistou uma figura parada ao longe. Ela estava completamente imóvel. Aquela visão foi suficiente para que ele decidisse sair imediatamente, abandonando o turno sem pensar duas vezes. Número 17. A sombra que só aparece no escuro. Um homem sozinho em casa começou a perceber algo incomum em um dos cômodos. Sempre que as luzes estavam apagadas, uma figura alta e escura surgia em um ponto específico do ambiente. No momento em que ele acendia a luz, a figura desaparecia instantaneamente, como se nunca tivesse estado ali. Mas bastava apagar novamente para que ela retornasse, exatamente no mesmo lugar. O mais inquietante era a nitidez da forma. Não parecia apenas um jogo de sombras ou um efeito visual causado pela iluminação. A silhueta era definida demais para ser ignorada como algo comum. Esse padrão repetitivo fez com que muitos acreditassem que aquilo não era apenas imaginação, mas algo que realmente só se manifestava na escuridão. Número 18. O balanço empurrado por algo invisível. Um grupo de amigos decidiu visitar um parque que era conhecido por supostamente ser assombrado. Durante a visita, um deles resolveu sentar em um dos balanços enquanto os outros filmavam. No início, nada parecia fora do normal. O ambiente estava calmo, sem vento e sem a presença de outras pessoas por perto. Mas no momento em que ele se levantou do balanço, algo inesperado aconteceu. O assento foi empurrado para trás com força, como se alguém invisível tivesse aplicado um impulso. Ele congelou por alguns segundos, claramente tentando entender o que tinha acontecido, antes de sair correndo do local junto com os amigos. O movimento não parecia natural.
e a reação dele deixou evidente que aquilo não foi algo comum. Número 19. A sombra no escritório. Durante a noite, dentro de um ambiente de trabalho silencioso, um homem conversava normalmente com um colega quando algo estranho aconteceu atrás da pessoa com quem ele falava. Uma pequena silhueta escura passou rapidamente pelo fundo, movendo-se em alta velocidade, rápida demais para ser acompanhada com clareza. O homem reagiu imediatamente, apontando para o local com evidente surpresa e desconforto. No entanto, quando seu colega se virou para verificar, não havia absolutamente nada ali. A figura havia desaparecido completamente, sem deixar qualquer rastro. Pessoas que assistiram às imagens mais tarde ficaram convencidas de que aquilo não era apenas um truque de luz, mas algo real que cruzou o ambiente naquele momento. Número 20. O rosto na janela. Uma família, ao revisar as imagens de suas câmeras de segurança, percebeu algo extremamente estranho. Em determinado momento, enquanto alguém estava sentado no sofá, um rosto apareceu do lado de fora da janela, olhando diretamente para dentro da casa. A aparência era distorcida, nada natural, e o mais intrigante era a altura da janela. Ela ficava alta demais para que qualquer pessoa pudesse alcançar do lado de fora sem algum tipo de apoio. Para provar isso, o dono da casa saiu e mostrou a altura em relação ao chão. Foi então que algo ainda mais perturbador foi revelado pelas imagens. Enquanto ele estava do lado de fora, a câmera capturou um detalhe que ele não percebeu naquele momento. Um par de pés com aparência estranha, posicionados na escada logo atrás dele. Esse detalhe fez com que muitas pessoas começassem a acreditar que havia algo na casa além do que era visível, reforçando ainda mais a ideia de que o local poderia estar sendo assombrado. Número 21. A névoa na loja. Uma câmera registrou armários se movendo sozinhos em uma loja. Depois, uma névoa branca apareceu e atravessou uma parede como se ela não existisse. Muitos acreditam que era uma presença sobrenatural. Número 22. O puxão invisível. Uma funcionária estava trabalhando quando seu cabelo se moveu sozinho. Outros funcionários relataram toques, sussurros e objetos se mexendo. Algo parecia estar ali todas as noites. Número 23. A figura que desaparece. Um guarda viu nas câmeras uma figura atravessando a rua. Ela foi ficando transparente até desaparecer completamente. Não parecia se mover como um humano comum. Número 24. O menino translúcido. Um vídeo antigo da Alemanha dos anos 1990 mostrou um menino passando na frente de velas. A luz parecia atravessar seu corpo, como se ele não fosse sólido. Muitos acreditaram que era um fantasma. Número 25. A figura brilhante. Uma câmera em uma fábrica mostrou uma figura brilhante no estacionamento. Um homem foi verificar, mas não viu nada. Na câmera, a figura estava perto dele. Quando a luz de um caminhão bateu, ela desapareceu. Número 26. O carrinho que se move sozinho. Em um mercado, um carrinho começou a andar sozinho pelo corredor. Ele desviava de obstáculos e foi direto em direção a um homem, que saiu do caminho no último segundo. Parecia intencional. Número 27. A névoa escura no quintal. Uma câmera mostrou uma névoa escura flutuando no quintal. Logo depois, um objeto foi jogado no chão. Não havia vento nem ninguém ali. Número 28. A figura silenciosa. Um homem viu uma figura parada em frente à sua casa. Ela não se movia. Quando ele saiu, ela desapareceu. Ele disse que aquilo aparecia há dias. Número 29. A voz no ônibus vazio. Um motorista ouviu uma voz dizendo que iria descer na próxima parada. Quando olhou, não havia ninguém no ônibus. Mesmo assim, a voz foi clara. Número 30. O funcionário arrastado. Em um restaurante, um funcionário foi puxado pelo chão por algo invisível. Ele tentava se segurar enquanto era arrastado. Depois disseram que o local foi construído sobre um cemitério. Número 31. O empurrão invisível. Em um alojamento, uma mulher foi empurrada sem motivo aparente. O vídeo mostra claramente o movimento. Dizem que uma garota morreu ali anos antes. Vamos explorar registros assustadores capturados em necrotérios e hospitais, que vão fazer você pensar duas vezes antes de apagar a luz. Vamos começar. Número 1. A criança fantasma de Honduras. Em um hospital localizado em Honduras, fenômenos misteriosos começaram a se repetir com tanta frequência que era impossível continuar ignorando. Pacientes começaram a cochichar sobre uma menina que vagava pelos corredores durante a madrugada,
Uma criança que ninguém conseguia identificar. O que antes parecia ser apenas uma lenda ganhou contornos reais. Ao amanhecer, enfermeiros encontravam pacientes com as máscaras de oxigênio retiradas, mesmo que nenhum deles se lembrasse de tê-las tirado. No início, a equipe médica atribuiu tudo à confusão mental dos pacientes, até que uma noite, um homem deitado em uma das camas decidiu gravar o que acontecia. O que a câmera capturou foi perturbador. Uma mão pequena, invisível, puxando o lençol. O tecido se esticou como se algo o estivesse segurando, e depois voltou lentamente ao lugar, como se tivesse sido solto por uma força invisível. O mais inquietante é que não havia ninguém debaixo da cama, nenhuma criança, nenhum sinal de presença física. Sentindo-se ameaçado, o homem apertou o botão de emergência. 10 minutos depois, a equipe do hospital chegou para averiguar. Nada parecia fora do lugar. Nenhum sinal de invasão, nenhum lençol rasgado, nenhuma explicação plausível. A identidade da misteriosa criança continua um mistério. Alguns acreditam ser o espírito de uma jovem paciente que nunca chegou a deixar o hospital. Outros acham que pode ser algo completamente diferente. Mas uma coisa é certa. Há algo naquele hospital que não pertence ao nosso mundo. Número 3. A cadeira que se moveu sozinha. Era uma madrugada tranquila no hospital. A plantonista da segurança realizava sua ronda quando ouviu um som estranho. Um leve arrastar que ecoava pelo saguão vazio. Intrigada, ela virou para olhar as câmeras e viu algo que desafiava toda a lógica. Uma cadeira estava se movendo sozinha. No início, o movimento foi sutil, quase como se estivesse testando seus próprios limites. Mas então, num impulso fluido e certeiro, ela deslizou pelo chão como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Nenhuma pessoa estava por perto. Não havia corrente de ar nem qualquer explicação visível. A guarda mais tarde comentou que aquela não era a primeira vez que notava algo estranho. A cadeira já havia mudado de posição antes, mas nunca tinham conseguido gravar nada até aquela noite. O modo como ela se deslocou, com precisão e sem hesitação, eliminou possibilidades lógicas como piso desnivelado ou vento. Hospitais são, por natureza, lugares cheios de histórias e emoções intensas. Alguns acreditam que esses episódios são apenas truques de luz ou desequilíbrio dos móveis. Outros, no entanto, juram que há forças ali que não podemos ver. Para aqueles que já enfrentaram longas noites solitárias nesses ambientes, não resta dúvida. Algo ou alguém ainda está por ali observando. Número 4. O homem que desapareceu. Na Índia, um hospital abandonado pelo tempo se tornou palco de uma experiência que deixou um explorador solitário completamente aterrorizado. Ele entrou no prédio com sua câmera na mão, decidido a registrar a decadência dos corredores e salas vazias. Durante mais de 1 hora, nada chamou sua atenção. Mas então, algo impossível aconteceu. Ao passar por uma antiga maca, a câmera registrou por breves segundos um homem deitado, imóvel. Mas, quando o explorador virou novamente para o mesmo ponto, o homem havia desaparecido. A maca estava vazia, como se nada tivesse estado ali. Ao rever o vídeo, o momento se torna ainda mais perturbador. A figura não estava apenas deitada, ela estava virada para a câmera, observando. Ciente, e ainda mais assustador, não havia mais ninguém no prédio além dele. Alguns acreditam que fantasmas são ecos do passado, revivendo seus últimos momentos num ciclo eterno. Se for verdade, aquele espírito talvez estivesse preso, ainda revivendo o instante de sua morte no hospital. Céticos alegam que se tratava de sombras ou truques da iluminação. Mas para quem viu a gravação, uma pergunta persiste. Se era apenas uma sombra, para onde ela foi? Número 5. Os espíritos do esconde-esconde. Durante uma ronda noturna, um segurança ouviu sons vindos de um corredor mal iluminado do hospital. Os ruídos eram baixos, quase brincalhões, como se alguém estivesse se escondendo. Curioso, ele apontou sua câmera para o local. A princípio, tudo parecia normal. Até que um movimento chamou sua atenção. Algo, ou alguém, espiou por trás de uma mesa. Era uma figura pequena, encoberta pela penumbra, que desapareceu tão rápido quanto surgiu. O segurança ficou paralisado, mas não desligou a câmera. Poucos segundos depois, outra figura apareceu, do lado oposto do corredor. Ao revisar o vídeo, a sensação de desconforto só aumentava. Nenhum ser humano conseguiria se mover com aquela velocidade de um ponto ao outro. Se fosse apenas uma pessoa, como teria trocado de posição tão rapidamente?
Alguns acreditam que eram os espíritos de duas crianças brincando de esconde-esconde, presas no tempo, sem perceber que o hospital já não era mais o mesmo lugar de antes. Sem áudio direto, é impossível saber o que o segurança realmente ouviu naquela noite. Mas o que ele viu foi suficiente para deixá-lo em choque. Seriam apenas ilusões de ótica? Ou presenças conscientes que não estavam fugindo, mas observando? Número 6. A menina de rosa na hora da partida. Em um quarto silencioso de hospital, uma senhora de 96 anos descansava, à beira da morte. Seu neto, querendo registrar um momento com ela, começou a gravar um vídeo, mas as palavras que saíram da boca da idosa deixaram todos arrepiados. Ainda lúcida, ela olhou ao redor e perguntou com tranquilidade: "Aquela menina é chinesa?" O neto, confuso, respondeu que não havia ninguém ali, mas a avó insistiu. Descreveu uma garota sorridente, vestida com roupas cor-de-rosa, parada ao lado da cama. Uma menina que ninguém mais via. Horas depois, o neto soube de algo assustador. Naquele mesmo dia, uma criança com exatamente aquela descrição havia falecido no quarto ao lado. Teria sido coincidência? Ou a garotinha voltara para fazer uma última visita? Muitos acreditam que, nos momentos finais da vida, as pessoas conseguem enxergar além do véu, vislumbrando espíritos que vêm recebê-las. Teria aquela criança de rosa sido um espírito gentil guiando a senhora até o outro lado? Alguns dias depois, a senhora também faleceu, e com ela, o mistério da menina desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Número 7. A maca que se move sozinha. Nos corredores silenciosos do Hospital Teop Saako, um funcionário fazia sua ronda habitual quando algo incomum chamou sua atenção. Uma maca, estacionada corretamente no corredor, começou a se mover sozinha. No início, ela se deslocou devagar, como se hesitasse, mas então, sem qualquer aviso, mudou de direção de forma repentina. Ninguém a tocou. Ninguém estava por perto. Ainda assim, a maca parecia ter vontade própria, deslizando pelo chão como se estivesse sendo puxada por algo invisível. O funcionário, atônito, sacou o celular e começou a filmar a cena. Mais tarde, compartilhou o vídeo com seus colegas de trabalho. Alguns tentaram explicar, dizendo que o chão podia estar inclinado e que a gravidade poderia ser a responsável, mas outros não estavam tão convencidos. Afinal, se fosse apenas uma questão de inclinação, por que a maca teria mudado de direção? E como explicar a precisão com que ela se movimentou? Hospitais carregam o peso da vida e da morte. São lugares onde incontáveis almas deram seu último suspiro. Há quem diga que certas energias permanecem nesses locais, se manifestando de formas que ainda não compreendemos. Foi apenas física em ação? Ou algo, ou alguém, estava tentando ser notado? Nenhuma resposta foi encontrada. Só restou a sensação gelada de que, às vezes, até os objetos inanimados se recusam a ficar imóveis. Número 8. A sombra no vídeo institucional. Em um hospital recém-inaugurado, tudo parecia correr conforme o planejado. Era hora de gravar um vídeo promocional destacando os avanços tecnológicos e a infraestrutura moderna da nova unidade. A gravação fluía bem. A porta-voz do hospital se posicionava diante da câmera, recitando suas falas com confiança. Mas ninguém esperava o que apareceu no reflexo. Atrás dela, nos amplos vidros que refletiam os corredores brilhantes e vazios do hospital, algo surgiu. Uma figura escura sem traços definidos atravessou a cena. No início, alguns sugeriram que fosse apenas um reflexo distorcido, ou até mesmo uma mancha no vidro. Mas, ao assistirem o vídeo com mais atenção, notaram algo perturbador. A figura projetava uma sombra real na parede. Para haver sombra, é necessário que exista um corpo físico, mas ninguém mais estava presente na área durante as filmagens. Nenhum funcionário, nenhum visitante, nada. O corredor estava oficialmente vazio, e ainda assim, aquela presença caminhava por ele, lenta e silenciosamente, antes de desaparecer. Muitos acreditam que espíritos se prendem a lugares onde a vida e a morte coexistem, e um hospital é, sem dúvida, um desses pontos de intersecção. Se for verdade, aquele novo hospital talvez tivesse acabado de ganhar um morador do outro lado. Número 9. O visitante perdido. Era tarde da noite em um hospital no México. Um trabalhador da área médica, exausto após um longo turno, decidiu fazer uma pausa. Sentou-se próximo a uma maca e passou a observar distraidamente as imagens no monitor das câmeras de segurança. Foi então que algo estranho aconteceu. De repente, uma pessoa apareceu no corredor.
Alguém que, segundos antes, simplesmente não estava lá. A figura caminhava lentamente, com passos hesitantes, como se estivesse procurando uma saída ou tentando se orientar. Mas algo naquele visitante parecia errado. Não parecia um paciente, nem um membro da equipe. E, além disso, visitas não eram permitidas naquele horário. Desconfiado, o funcionário decidiu verificar o que as câmeras tinham gravado. Ao rebobinar a filmagem, um calafrio percorreu seu corpo. O vídeo mostrava exatamente o mesmo corredor, a maca, o silêncio absoluto da madrugada. Mas não havia ninguém. O visitante simplesmente não existia na gravação. O que poderia explicar isso? Cansaço extremo? Um defeito na câmera? Ou algo que não pertence ao nosso mundo? Nenhuma explicação foi encontrada. Só restou o arrepio da dúvida. Seja lá quem ou o que ele viu naquela noite, não deixou nenhum rastro para trás. Número 10. O menino fantasma do quarto. Em um hospital no Oriente Médio, uma família estava reunida no quarto de um paciente, conversando em voz baixa enquanto prestavam suas últimas homenagens. Tudo parecia tranquilo, até que algo passou despercebido por todos, menos pela câmera que gravava o momento. No canto da sala, parado e em silêncio, havia um menino. Ninguém na família interagiu com ele, ninguém pareceu notar sua presença, até que, de repente, os adultos simplesmente atravessaram o corpo da criança como se ele não estivesse ali. Ao assistirem à gravação, o horror se instalou. O menino não era real, não tinha corpo sólido. Era apenas um contorno, uma sombra com forma humana, claramente visível, mas ausente do mundo físico. A família confirmou mais tarde. Não havia nenhuma criança entre eles naquele dia, e o paciente que estavam visitando faleceu naquela mesma noite. Muitas culturas acreditam que aparições infantis são presságios sombrios, às vezes, até manifestações demoníacas. Outros acreditam que são apenas espíritos inocentes, perdidos entre dois mundos. O que quer que fosse aquela presença, ela não deveria estar ali. E a câmera foi o único olho capaz de enxergá-la. Número 11. O encontro do vigia noturno. Imagine caminhar sozinho por um hospital abandonado, em plena madrugada. Seus passos ecoam pelos corredores vazios e escuros. Agora imagine ouvir a voz de uma criança chamando seu nome, mesmo sabendo que não há nenhuma criança ali. Foi exatamente isso que aconteceu com um vigia noturno, e o que ele registrou em vídeo é de arrepiar. Durante meses ele já vinha relatando atividades estranhas no local. Sombras que se moviam sozinhas, sussurros distantes, calafrios repentinos. Mas naquela noite, ao ouvir uma voz infantil ecoando pelo prédio, decidiu finalmente registrar tudo. Com o celular em mãos, ele começou a seguir o som pelos corredores escuros. No vídeo, é possível ver um vulto branco, tênue, aparecendo rapidamente antes de desaparecer. No início, muitos pensaram se tratar apenas de um objeto ou uma cadeira refletida, mas o vigia garantiu: ali, naquele canto, não havia nada. O mais assustador? As câmeras de segurança também captaram algo, e era ainda pior. Uma figura escura, quase líquida, parece sair de dentro da parede, flutuar por alguns segundos e depois sumir no ar. Coincidência? Ilusão? Pode ser. Mas para quem viu com os próprios olhos não restam dúvidas. Alguma coisa continua habitando aquele hospital. E talvez tentando se comunicar. Número 12. O registro das enfermeiras. Trabalhar à noite em hospital não é fácil, especialmente em alas conhecidas por serem mal assombradas. Na tentativa de quebrar o clima sombrio, um grupo de enfermeiras se reuniu em uma dessas áreas abandonadas, rindo e contando histórias para aliviar a tensão. Mas elas jamais imaginaram que se tornariam parte de uma. Durante a conversa, uma delas resolveu gravar um vídeo com o celular. A princípio, tudo parecia comum. Mas ao reverem a filmagem, o riso deu lugar ao silêncio. No fundo do vídeo, uma pequena figura caminha lentamente, atravessando o ambiente. O mais perturbador? Não havia pacientes naquele setor. Nenhum visitante, só elas. O clima na sala mudou instantaneamente. Um calafrio percorreu o grupo e pouco depois uma sombra escura atravessou a sala rapidamente, como se investisse contra elas. O vídeo cortou subitamente, mas o som de pânico e os gritos das enfermeiras nos últimos segundos deixaram claro: aquilo não era brincadeira. O que elas viram? E mais importante, aquilo as viu primeiro? Ninguém sabe responder. Mas todas concordam em uma coisa. Naquela noite, elas definitivamente não estavam sozinhas. Número 13. O achado dos exploradores urbanos.
Explorar hospitais abandonados é por si só algo arriscado. Mas para dois exploradores urbanos, o que começou como uma simples aventura virou um pesadelo do qual jamais se esqueceriam. Equipados com lanternas e câmeras, entraram em uma antiga instalação médica, esperando encontrar apenas poeira e destroços. Enquanto caminhavam pelos corredores escuros e em ruínas, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Tudo estava dentro do esperado, até que ouviram algo, passos, vindo de dentro do prédio. Inicialmente pensaram que poderia ser outro explorador ou até mesmo um animal. Mas ao dobrarem o corredor, viram figuras em pé, imóveis, no fim do caminho. Os dois congelaram. Sussurrando entre si, tentaram entender o que estavam vendo. Antes que pudessem reagir, as figuras desapareceram na escuridão sem fazer som algum. Seria uma pegadinha? Um jogo de sombras? Ou eles teriam invadido um espaço onde não eram bem-vindos? Seja qual for a resposta, eles não ficaram para descobrir. Às vezes, o melhor a se fazer é respeitar lugares onde as sombras ainda caminham. Número 14. O banheiro dos visitantes hospitais já são lugares naturalmente desconfortáveis. Mas quando eventos inexplicáveis começam a acontecer, eles se transformam em verdadeiros cenários de terror. Foi o que aconteceu com um visitante que, após visitar um parente internado, decidiu ir ao banheiro antes de ir embora. E viveu uma experiência que o assombra até hoje. Ao entrar, tudo parecia normal. O ambiente estava vazio, mas de repente um grito baixo e distante ecoou dentro do local. Assustado, o homem sacou o celular e começou a gravar enquanto caminhava com cautela pelo espaço. No vídeo não se vê nada, pelo menos à primeira vista, mas se você pausar no momento certo é possível ver claramente. Uma figura usando avental de hospital e chinelos atravessa o fundo da imagem como se deslizasse. O mais assustador é que o visitante não viu nada na hora. Só notou a presença sinistra depois ao assistir à gravação. Ao investigar, a administração do hospital confirmou: nenhum paciente estava desaparecido naquele dia. Então quem ou o que foi capturado pelas lentes do celular? Muitos acreditam ser o espírito de alguém que ainda vaga pelos corredores. O visitante, por sua vez, garante uma coisa: nunca mais usará aquele banheiro. O que você acha que está por trás desses fenômenos? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber se você acredita que há algo mais do que os olhos podem ver entre corredores e quartos hospitalares. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!